Gente, olha só, notícia do UOL. Israel ordena evacuação em Gaza, Hamas diz para moradores ficarem, impossível a migração de 1,1 milhão de pessoas do norte para o sul, diz ONU. Hezbollah ameaça entrar na guerra, Israel isola fronteira norte, medo, confusão e caos no norte de Gaza após ordem de Israel para evacuação. Sakamoto destaca: Israel comete crime de guerra ao tratar 1 milhão de palestinos como gado. Integrante da Embaixada de Israel é esfaqueado em Pequim, escalada de guerra preocupa a China. Então essas são notícias centrais que estão no UOL. No 247, temos em relação à Palestina, temos o seguinte: Itamaraty confirma a morte de Carlos Telzer Mendes, terceira vítima fatal brasileira em Israel. Na terça-feira, o governo já havia confirmado a morte de 2 brasileiros, Hanani Niedergelski Glazer e Bruna Valinou. Sarkozy elogia protagonismo de Lula, defende Brasil no Conselho de Segurança e critica a ONU. Desapareceu, segundo ele. E mais, vamos ver mais notícias aqui ainda sobre a guerra palestina. Hamas rejeita ultimato israelense para evacuar a população palestina no norte da faixa de Gaza. O movimento considera o ultimato guerra psicológica. Bom, terceiro avião trazendo brasileiros de Israel chega ao Brasil. Bom, essas são assim algumas notícias centrais sobre a guerra Israel-Palestina. Vamos aqui a notícia no Globo, no jornal O Globo. Famílias em Gaza fogem de forma caótica após ultimato de Israel. Hamas rejeita ordem. Israelenses ordenam a saída de 1,1 milhão de habitantes de Gaza. ONU vê consequências devastadoras. Crítica: embaixador de Israel diz que a resposta da ONU à ordem de evacuação feita pelo país é vergonhosa. Israel diz que tenta minimizar danos a quem não está envolvido em ação contra Hamas. Notícias aí da guerra Israel-Palestina. Vamos então aos comunistas. Em Gaza, cresce o número de brasileiros abrigados em escola, destaca o Lauro Jardim. Flávia Oliveira: crianças estão em perigo em Gaza e em Israel, na Ucrânia e no Brasil. Malu Gaspar: Câmara some com frente parlamentar na véspera de viagem de Lira para a China. E Miriam Leitão destaca: o Brasil saiu da espiral inflacionária há 30 anos, a Argentina ainda patina. Agora vamos ver a notícia do Estadão. O que é que o Estadão destaca, principalmente em relação a essa guerra Israel e Palestina. Israel ordena que todos os palestinos saiam do norte de Gaza. Milhares fogem em meio ao caos. A ONU diz que transferência de 1,1 milhão de civis para a metade sul do território é para ser feita em 24 horas. Mas forças israelenses afirmam que levará tempo. Terroristas pedem que palestinos fiquem na região. Aqui a gente destaca, o Estadão já coloca: terroristas pedem que palestinos fiquem na região. Né? Então ele é taxativo. O Estadão também destaca: governo confirma a morte de Carlos Telzer, terceira vítima brasileira do ataque terrorista do Hamas em festa rave. Jogador brasileiro em Israel relata drama com alerta de bombardeio e colegas convocados. Pai de Alok mostra vídeo de rave minutos antes do ataque em Israel. Bom, em outras notícias: como será e quanto tempo deve durar a invasão de Israel em Gaza?
Especialistas debatem estratégias. Israel, Palestina, entenda em um guia simples como começou o conflito histórico. Isso é o que destaca o Estadão. Vamos lá. Ainda não existe eixo do mal, mas há uma nova realidade para os Estados Unidos na Terra Santa. Leia Anás. Irã diz que guerra poderá se abrir em outras frentes se Israel não interromper bombardeio. Bom, eu vou só pegar um pouquinho aqui essa história, como começou esse conflito histórico. Vamos ver o posicionamento do Estadão, ok? Vamos lá. A gente já sabe que o conflito tem base religiosa, política. Nós sabemos também que a criação do Estado de Israel no território palestino, essa é a verdade, teve regras estabelecidas, inclusive que Israel precisava cumprir, mas que não cumpriu e passou a sufocar o povo palestino. Então, só com a criação do Estado de Israel, uma média de 60% do território palestino ele foi ocupado por Israel, né? Tomado por Israel. E aí, hoje, essa parte do território é menor ainda. Então, o pessoal está mais acuado ainda, né? Bom, vamos ver aqui as notícias, né? Essas notícias. Aqui, Israel-Palestina, entendem um guia simples como começou o conflito histórico. Conflitos têm raízes na ocupação britânica na região da Palestina no início do século XX. Milhares de pessoas morreram e milhões foram deslocadas. O conflito Israel-Palestina provocou dezenas de milhares de mortos e deslocou milhões de pessoas desde o seu início, com raiz na colonização britânica da região há mais de um século. A atenção se voltou mais uma vez para ele após o ataque do grupo terrorista Hamas a Israel no dia 7, que surpreendeu o mundo pela facilidade de transpor as fronteiras, até então vistas como intransponíveis de Israel. A nova ofensiva do grupo terrorista deixou mais de 900 israelenses mortos em várias cidades do sul de Israel. Jerusalém respondeu decretando um estado de guerra contra o Hamas e bombardeando a faixa de Gaza. O enclave foi cercado e mais de 1,1 mil palestinos morreram até esta quarta-feira. Enquanto a brutalidade se alonga com denúncias da ONU de crimes de guerra de ambos os lados, muitos se perguntam quando e como isso chegará ao fim. Durante décadas, jornais, historiadores, especialistas, militares, diplomatas e líderes mundiais fizeram a mesma pergunta. Muitos definem o conflito como impossível de se resolver, complexo e travado. Então, temos aí. Em 2 de novembro de 1917, o então ministro das Relações Exteriores do Império Britânico, Arthur Balfour, escreveu uma carta endereçada a Lionel Walter Rothschild, líder da comunidade judaica do Reino Unido, com uma promessa: comprometer o governo britânico a estabelecer na Palestina um lar nacional para o povo judeu e a facilitar o plano. É a história que vê o Estado de Israel. Essa carta, de apenas 67 palavras, ficou conhecida como Declaração Balfour e provocou um efeito político na região que se estende até os dias de hoje. A maior potência da época, o Império Britânico, prometia ao movimento sionista criar um país em um território que era 90% ocupado por árabes e palestinos, veja só, e por uma minoria judaica. Esse território foi escolhido graças à localidade de Jerusalém, considerada uma cidade sagrada pelo judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e disputada diversas vezes no século
nos séculos anteriores, inclusive biblicamente você tem a história de destruição de Jerusalém, reconstrução de Jerusalém, você vê isso. Para os judeus, a região era o seu lar ancestral, mas os árabes palestinos também reivindicaram a terra e se opuseram à mudança. Aqui tem uma imagem de 1925, mostra o britânico Arthur James Balfour em visita a Tel Aviv. Balfour é conhecido na história por prometer aos judeus o apoio britânico à formação de um Estado judaico na Palestina. Esse território foi, ao longo do tempo, dominado por diferentes grupos, impérios e nações, incluindo judeus, assírios, babilônios, persas, macedônios, romanos, bizantinos. Vou pegar água aqui, porque aí vai faltando a minha garganta vai secando e aí estou me recuperando de uma gripe. Vamos lá. Eu ia fazer uma live, mas a internet está oscilando bastante. Então, como eu preciso fazer a leitura e atualizar, a leitura aqui dos jornais, das revistas eletrônicas, então não dá para ficar somente com meus dados aqui para fazer essa live. E aí, claro que se for fazer somente pelos dados, aí eu vou perder a possibilidade de fazer essas leituras. Mas aí vamos, então, por isso que eu estou gravando, ok? Bom, naquele ano, o território palestino estava sob o mando do Império Otomano, que lutava contra o Império Britânico, Império contra Império, na Primeira Guerra. Após a derrota dos otomanos, a região foi repartida entre França e Inglaterra, que ficou com as terras da Palestina. O mandato britânico foi criado em 1923 e durou até 1948. Nesse período, os britânicos facilitaram a imigração judaica em massa, muitos dos quais fugiam do nazismo, que dominava a Europa. Lembre da perseguição do nazismo aos judeus, né? Hitler aos judeus, que matou mais de 6 milhões de judeus em câmara de gás e tudo mais. Então, facilitar a imigração judaica em massa, muitos dos quais fugiam do nazismo que dominava a Europa e também enfrentaram o protesto e greve dos palestinos, alarmados com a mudança regional e com o confisco britânico de suas terras. Olha só, aí você já vê a situação revoltante, né? 1936 a 1939, revolta árabe. A escalada entre árabes e britânicos acabou causando a revolta árabe em abril de 1936. O recém-formado Comitê Nacional Árabe convocou os palestinos a lançar uma greve geral, reter pagamentos de impostos e boicotar produtos judaicos para protestar contra o colonialismo britânico e a crescente imigração judaica. A ação foi reprimida pelos britânicos, que começaram a fazer prisões em massa e a demolir as residências de famílias árabes como punição. Aí já vem outros problemas, guerras e mais guerras. No final de 1937, o movimento de resistência camponesa palestina respondeu à repressão britânica e atacou as forças militares que estavam no país. Nos anos que se seguiram, o Reino Unido concentrou 30 mil soldados no território da Palestina, bombardeou aldeias, impôs toques de recolher, demoliu casas e executou milhares de moradores. Olha só a situação de sofrimento do povo palestino. A última fase do conflito contou com a colaboração dos colonos judaicos que chegaram à região. Juntos com o Império Britânico, eles formaram grupos armados e uma chamada Força de Contra-Insurgência para contra-atacar os palestinos. Em 3 anos, estima-se que 5 mil palestinos morreram, 15 a 20 mil foram feridos e 5,6 mil presos. A internet já caiu aqui, né? Então, como Hamas rompeu a muralha de ferro e invadiu Israel, aqui tem gráficos, né? Mas vamos lá, continuar, ainda tenho essa página aqui que dá para ler. 1947, o plano de partilha da ONU. Em 1947,
a população judaica havia aumentado para 33% da Palestina, mas eles possuíam apenas 6% das terras. A recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU, adotaram então a Resolução 181, que pedia que o território, adotaram então a recém-criada ONU, a Organização das Nações Unidas, né, que adotaram então a Resolução 181, que pedia que o território palestino fosse partilhado em 2 estados, um árabe e outro judeu. Jerusalém seria uma cidade internacional comandada pela ONU. Os palestinos rejeitaram o plano porque destinavam cerca de 56% da Palestina ao Estado, que viria a ser Israel. Aquilo que eu falei, Eu falei 60%, então quase 60% do Estado, do território palestino, ficou com Israel. Então, aí por aí você diz, olha, é como dizer assim, a sua casa, a sua residência, seu território, agora 60% não é mais seu. Aí, como fica, né? O que é que você acha que os palestinos iriam fazer, né? Então, os palestinos rejeitaram o plano porque destinava cerca de 56% da Palestina ao Estado, que viria a ser Israel, incluindo a maior parte da região costeira fértil. Na época, os palestinos compreendiam 67% da população do território palestino. Olha só. 1948, Nakba e a criação do Estado de Israel. Estado de Israel criado, você veja que foi exatamente o período aí de pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, né? Antes do mandato britânico chegar ao final na Palestina, em 14 de maio de 1948, os grupos paramilitares sionistas, que haviam nascido durante a Revolta Árabe, realizavam operação militares em cidades e vilas para expandir fronteiras do Estado judaico que estava para ser criado. Em 15 de maio de 1948, o Estado de Israel foi criado sem uma solução pacífica com os árabes. Então já nasceu com um problema aí. Os palestinos se opuseram à criação, por considerar que a terra havia sido roupada, e de fato, né? E receberam apoio dos países árabes da região. Por isso que você vai entender, de certa forma, por que é que, por exemplo, o Irã apoia a Palestina. No dia seguinte, a Primeira Guerra Árabe-Israelense começou durando até janeiro de 1949, quando o armistício entre Israel e Egito, Líbano, Jordânia e Síria foi acordado. Estima-se que até 1948, mais de 500 vilas e cidades palestinas foram destruídas, no que ficou conhecido entre eles de Nakba, que significa catástrofes em árabe, catástrofe. Segundo historiadores, mais de 15 mil palestinos foram mortos. Palestinos se manifestaram próximo à faixa de Gaza para relembrar a Nakba em imagem de 2019. A Nakba é lembrada como a expulsão de palestinos de suas terras durante os conflitos com os judeus. Em 1948, 78% do território histórico da Palestina havia sido dominado pelos judeus e os 22% foram divididos entre o que hoje é a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Ou seja, hoje, Palestina tem apenas 22% do território que tinha antes. E esses 22% é dividido entre Cisjordânia e faixa de Gaza. Ou seja, espremeu mais ainda, observa. Estima-se que 750 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas. Essa população se espalhou pela Cisjordânia, Líbano, Síria, Jordânia e Egito. Os territórios palestinos, estabelecidos então, por exemplo, faixa de Gaza e Cisjordânia, foram assumidos por 2 estados árabes. O Egito assumiu Gaza e Jordânia, que assumiu o domínio administrativo da Cisjordânia. Os palestinos continuaram ocupando essas áreas. Outros 150 mil palestinos permaneceram em áreas de Israel, vivendo sob ocupação militar, rigidamente controlada por quase 20 anos antes de receber a cidadania israelense. Em 1964, a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, ela foi formada e um ano depois o partido político Fatah foi estabelecido.
1967, a Guerra dos 6 Dias. Em 5 de junho de 1967, Israel ocupou áreas da Palestina histórica, incluindo a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, comandada então por Jordânia, as colinas de Golã, sírias e a península do Sinai egípcia contra uma coalizão de exércitos árabes na chamada Guerra dos 6 Dias, que teve início pelas tensões anteriores e por Israel considerar o movimento militares próximos às fronteiras como ameaça. Os colonos começaram, então, a construção dos assentamentos judeus na Cisjordânia, ocupados, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Para alguns palestinos, isso levou a um segundo deslocamento forçado, ou Nakza, que significa retrocesso em árabe. Apesar de uma resolução da ONU que garantia o direito dos refugiados palestinos de voltarem para Israel, isso foi continuamente negado com a justificativa de que isso sobrecarregaria o país e colocaria em ameaça o Estado judeu. Em dezembro de 1967, foi formada a Frente Popular Marxista-Leninista para a Libertação da Palestina. Na década seguinte, uma série de ataques e sequestros de aviões por grupos de esquerda chamaram a atenção do mundo para a situação dos palestinos. Ok? Aí a participação da esquerda para libertar a Palestina. Em 1987 a 1993, a primeira intifada. O que é isso? A chamada primeira intifada palestina irrompeu na faixa de Gaza em dezembro de 1987, depois que 4 palestinos foram mortos após um caminhão israelense colidir com 2 vans que transportavam trabalhadores palestinos. Greves bem organizadas, mobilizações populares e protestos em massa eclodiram a partir daí. Os protestos se espalharam rapidamente para a Cisjordânia, com jovens palestinos atirando pedras contra tanques e soldados do exército israelense. Também levou ao estabelecimento do movimento Hamas, um ramo da Irmandade Muçulmana que se engajou na resistência armada contra a ocupação israelense. A resposta do exército israelense foi encapsulada pela política "quebre seus ossos", defendida pelo então ministro da Defesa, Yitzhak Rabin. Incluiu assassinatos, fechamento de universidades, deportações de ativistas, destruição de casas, repetindo a estratégia dos britânicos no início do século. Segundo a Organização Israelense de Direitos Humanos, B'Tselem, 1.070 palestinos foram mortos pelas forças israelenses durante a intifada, incluindo 237 crianças. Mais de 175 mil palestinos foram presos. A intifada foi realizada principalmente por jovens e dirigida pela Organização da Libertação da Palestina, uma coalizão de facções políticas palestinas comprometidas em acabar com a ocupação israelense e estabelecer independência na Palestina. Em 1988, a Liga Árabe reconheceu a OLP como o único representante do povo palestino e a comunidade internacional começou a buscar uma solução para o conflito. 1993, Acordos de Oslo. A intifada terminou com a assinatura dos Acordos de Oslo em 1993 e a formação da Autoridade Palestina, um órgão de governo interino que recebeu autogoverno limitado em área da Cisjordânia ocupada e da faixa de Gaza. A OLP reconheceu Israel com base em uma solução de 2 estados e efetivamente assinou acordos que deram a Israel o controle de 60% da Cisjordânia e de grande parte da terra e dos recursos hídricos do território. A autoridade palestina deveria abrir caminho para o primeiro governo palestino eleito comandado por um Estado independente na Cisjordânia e na faixa de Gaza, com capital em Jerusalém Oriental. Mas isso nunca aconteceu. Os críticos da autoridade palestina veem como órgão corrupto e cooptado por Israel que colabora estreitamente com militares israelenses na repressão à dissidência e ao ativismo político de outros grupos contra Israel. Em 1995, Israel construiu uma cerca eletrônica e um muro de concreto ao redor da faixa de Gaza, interrompendo as interações entre os territórios palestinos divididos. 2000, a segunda intifada.
A segunda intifada começou em 28 de setembro de 2000, quando o líder do partido israelense Likud, Ariel Sharon, fez uma visita à esplanada de mesquitas de Al-Aqsa, lugar sagrado para o islamismo, com milhares de forças de segurança posicionadas dentro e ao redor da cidade velha em Jerusalém. A visita desencadeou confrontos entre manifestantes palestinos e forças israelenses que resultaram 5 palestinos mortos, 200 feridos em 2 dias. Depois disso, houve um levante armado generalizado entre israelenses e árabes. Durante a segunda intifada, Israel causou danos sem precedentes à economia e à infraestrutura palestinas, ocupou áreas governadas pela autoridade palestina e iniciou a construção de um muro de separação que, juntamente com a construção desenfreada de assentamento, destruiu o meio de subsistência das comunidades palestinas. Os assentamentos da área da Cisjordânia são ilegais, sob o direito internacional. Mas, ao longo dos anos, centenas de milhares de colonos judeus se mudaram para as colônias construídas em terras palestinas. O espaço para os palestinos se encolheu à medida que estradas e infraestrutura exclusiva para colonos cortam a região. Na época em que os acordos de Oslo foram assinados, pouco mais de 110 mil colonos judeus viviam na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Hoje, o número é de mais de 700 mil, vivendo em mais de 100 mil hectares de terras expropriadas dos palestinos. Veja a situação dos palestinos que cada vez piora, né? 2004 a 2007, divisão palestina e o bloqueio em Gaza. O líder da OLP, Yasser Arafat, morreu em 2004 e um ano depois a segunda intifada terminou. Os assentamentos israelenses na faixa de Gaza foram desmantelados e soldados israelenses e 9 mil colonos deixaram o enclave. Um ano depois, os palestinos voltaram em uma eleição geral pela primeira vez. O Hamas conquistou a maioria. Uma guerra civil entre Fatah e Hamas eclodiu e resultou na morte de centenas de palestinos. Após derrotar o Fatah, o Hamas expulsou o partido da faixa de Gaza e o Fatah retomou controles de partes da Cisjordânia. Vista como organização terrorista por Israel, a vitória do Hamas na faixa de Gaza levou o Estado israelense a impor em 2007 um bloqueio aéreo, terrestre e naval na faixa de Gaza. O Hamas tem como objetivo expresso o fim do Estado de Israel. 2007 até hoje, as guerras na faixa de Gaza. Após se retirar de Gaza e impor o bloqueio, Israel lançou 4 ataques militares prolongados em Gaza. Em 2008, 2012, 2014, 2021, milhares de palestinos foram mortos, incluindo muitas crianças, e dezenas de milhares de casas, escolas e edifícios de escritórios foram destruídos. A reconstrução tem sido quase impossível, porque o bloqueio impede que materiais de construção como aço e cimento cheguem a Gaza. O Egito também contribui para o bloqueio na faixa de Gaza, na intenção de isolar o Hamas e pressioná-lo a parar os ataques, particularmente o lançamento indiscriminado de foguetes contra cidades israelenses. Os palestinos em Gaza dizem que as restrições de Israel e seus ataques aéreos em áreas densamente povoadas equivalem à punição coletiva. Uma imagem desta quarta-feira, 11, mostra escombros de edifícios na faixa de Gaza atingidos por ataques aéreos israelenses. A região tem intenso conflito desde o bloqueio de Israel em 2008. A comunidade internacional considera que o bloqueio de 2007 exacerbou significativamente as restrições anteriores, limitando o número e as categorias específicas de pessoas e bens permitidos para entrar e sair através das travessias controladas por Israel. Segundo a Unicef, as forças israelenses atingiram em grande parte o acesso a áreas a menos de 300 metros do lado de Gaza, da cerca perimetral com Israel. Áreas a várias centenas de metros são consideradas não seguras, impedindo ou desencorajando as atividades agrícolas. A situação se degradou progressivamente, com 1,3 milhões de 2.001 milhões de palestinos em Gaza,
necessitando de ajuda humanitária e com grande parte da água do enclave, 78% sendo imprópria para o consumo. Principais questões do conflito Israel-Palestina. Uma solução de 2 estados, assentamentos israelenses, o Estado de Jerusalém e refugiados estão no centro da disputa. Solução de 2 estados. Um acordo que criaria um Estado para os palestinos na Cisjordânia e na faixa de Gaza, ao lado de Israel. O Hamas rejeita a solução de 2 estados e quer a destruição de Israel. Israel diz que um Estado da Palestina deve ser desmilitarizado para não ameaçá-los. Assentamentos. A maioria dos países considera os assentamentos judaicos construídos em terras ocupadas por Israel em 1967 como ilegais. Israel contesta isso e cita laços históricos e bíblicos com a terra. A expansão contínua está entre as questões mais controversas entre Israel, os palestinos e comunidade internacional. Jerusalém. Os palestinos querem que Jerusalém Oriental, que inclui locais sagrados para muçulmanos, judeus e cristãos, seja a capital de seu estado. Israel diz que Jerusalém deve continuar sendo sua capital, indivisível e eterna. A reivindicação de Israel sobre a parte oriental de Jerusalém não é reconhecida internacionalmente. Refugiados, aí está o problema maior, né? Que mais sofre. Hoje, cerca de 5,6 milhões de refugiados palestinos, principalmente descendentes dos que fugiram em 1948, vivem na Jordânia, no Líbano, na Síria, na Cisjordânia, ocupada por Israel e em Gaza. Cerca de metade dos refugiados registrados continuam apátridas, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Palestina, muitos vivendo em campos lotados. Os palestinos, há muitos, exigem que os refugiados sejam autorizados a retornar. Israel diz que qualquer reassentamento de refugiados palestinos deve ocorrer fora de suas fronteiras. Bom, e aí, pessoal, para não ficar tão longo, né, que isso aqui é praticamente uma aula, essa é a história do conflito Israel-Palestina. E pelo que você observou, o principal, digamos assim, sofredor, vamos dizer, a vítima dessa história tem sido a Palestina. A Palestina que começou perdendo seu território, o começo de tudo, invasão, né, colonização, Império Inglês, aí vem com as guerras, as brigas, aí vem a história do Estado de Israel, que de fato Israel precisava do Estado, só que a solução não aconteceu. Se criou o Estado de Israel, num território palestino, não se deu condição básica, infraestrutura para esse povo palestino viver. Hoje você tem mais de 70% da água, por exemplo, que não é potável, tá? Não dá para viver, e todo tipo de restrição. Então a Palestina é a grande vítima dessa história, a grande vítima. E todos sofrem com isso. O Hamas, como eu falei em vídeo anterior, cometeu um erro ao fazer aquele ataque contra Israel, sim, cometeu um erro. Foi a forma que o Hamas encontrou, né, que é um grupo radical, de lutar pela independência da Palestina. Por outro lado, o Hamas, que é um grupo extremamente radical, quer também o fim do Estado de Israel. E aí, a solução não existe, né? Fica insolúvel nesse caso aí, né? Fica sem solução, né? Misturando solúvel, líquido com solução. Pois bem, dê a sua opinião aí. Depois a gente vai falar mais sobre essa
guerra Israel-Palestina, ok? Por isso que eu falei, não adianta assumir um lado, ficar de um lado, né, e não entender a história. A Palestina, os palestinos de forma geral, sofrem bastante, continuam sofrendo. E nesse momento, mais do que nunca. É isso aí. Dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades. E até o nosso próximo vídeo. Eu sou o professor Nunes e este é o seu canal professornunes.jns. Aqui você tem vídeos de sociologia, política, atualidades e muito mais. Até mais.